70 mil pessoas, né, que assistiram essa peça. Como que vocês veem o impacto dessa peça em diferentes culturas? A gente fez a soma de novo. A gente sentou, pegamos lá a turnê que a gente fez na Europa, que estava faltando somar esses dados, que não tinha chegado ainda os borderôs. Então a gente finalmente chegou ao número certo. São mais de 95 mil pessoas. É. E esse impacto, como é que vocês veem esse impacto? Em outras culturas também, além da peça? Eu acho que quando a gente foi para o exterior pela primeira vez, a gente entendeu, e aí vocês complementam essa experiência, porque eu acho que bateu também em vocês em algum lugar. Mas a primeira vez que a gente pisou num solo estrangeiro, foi muito curioso sentir os olhares do estrangeiro para o Brasil, de uma maneira que a gente, talvez por ser brasileiro, a gente não consiga se ver. A primeira coisa que disseram era que a peça era violenta demais. E foi a primeira vez que eu entendi a naturalização da violência no Brasil. Foi preciso ir para fora para entender que chamar alguém de viado já bastava no exterior. Já é suficientemente agressivo. Mas que no nosso país isso ainda é um lugar de piada, de chacota, de bullying, de uma violência naturalizada, de uma agressão naturalizada. E aí quando vocês forem assistir o espetáculo e ver os nossos corpos em cena, que são corpos latino-americanos, corpos brasileiros, e que falam o texto usando os corpos, diferente um pouco das outras culturas por onde a gente passou, a gente tem a sensação e a certeza de que esse espetáculo só foi concebido da maneira como foi criado porque nós somos artistas brasileiros. E isso realmente tem um outro impacto lá fora. É um corpo expressivo, mas ao mesmo tempo essa violência que foi criada na sala de ensaio, de uma maneira sem ser tão pensada assim, também era a nossa internalização dessa violência, que já existia na gente, sem a gente entender muito bem que o nosso país era daquele jeito. Só para resumir, foi preciso me pendurar de cabeça para baixo para poder falar assim, ei, isso aqui é sério, o que a gente está falando aqui é sério. Mas é engraçado que eu acho que o objetivo nosso nunca foi criar um espetáculo violento. Não. Eu acho que só quando a gente foi para fora que a gente entendeu a dimensão da violência do que a gente estava colocando em cena. E é a mesma peça que a gente apresenta nos interiores e a mesma peça que a gente apresentou no Canadá, na França, em Paris. Então, é curioso perceber com o olhar do estrangeiro o tamanho do problema que a gente vive aqui, né? Mesmo ela sendo uma adaptação, né, você fez a tradução de uma peça do Canadá, mesmo assim ainda tem esse impacto. A nossa criação é uma criação bem brasileira. O texto é canadense, franco-canadense, mas acho que desde o momento da tradução já houve ali uma pequena adaptação, e aí vem a mão do Rodrigo Portela, esse maestro que pega todas as outras áreas e consegue criar um espetáculo que pode acontecer no interior. Hoje em dia a gente pode dizer que é no interior de um lugar qualquer do mundo. Eu queria entender como que vocês trabalham suas emoções com pessoas da evolução que vocês tiveram a partir do entendimento da força do espetáculo e como vocês começaram a enxergar as limitações que a sociedade tem enquanto elas nos limitam do nosso desenvolvimento. É uma pergunta individual para cada um. Estou pensando aqui, sua pergunta é complexa. Profunda. Mas eu acho que essa frase sua diz muita coisa. A gente é limitado, né, nesse sentido da emoção. Por experiência, assim, a minha experiência pessoal com o texto, por que esse texto me bateu? Quando eu estava lendo o texto, o prefácio da peça, o autor escreve um texto e tem uma frase que para mim se destacou. Ele escreve falando, entre tantas outras coisas, ele diz: os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. Ali eu entendi e muita coisa, inclusive do que você está falando dessa
supressão da emoção, você não poder demonstrar que você ama, que você gosta, que você tem afeto. A gente vive nesse lugar, às vezes, né, de você ser proibido de falar, de dizer o que você pensa, o que você sente. Então, eu acho que... Complementa aí, Denise. E a gente vive um momento da vida mundial em que você obrigatoriamente tem que ser feliz, alegre e bacana. Então, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas próprias limitações, elas ficam escondidas. A gente é obrigado a aprender a esconder. Não é só na questão homossexual, em qualquer questão. A gente agora é obrigado, eu sou a mais velha do elenco, a gente é obrigado a falar que envelhecer é bacana, gente. É muito legal ficar velha. Então, porque você não pode expor assim, as limitações que você tem em qualquer canto, em qualquer vida, em qualquer ser humano tem. Você tem que esconder essas limitações, disfarçar, fazer. E a peça, ela traz isso com uma crueza. Ela escancara. Todo mundo está com as vísceras ali. São as nossas vísceras que estão expostas. E eu acho que isso é que mais impacta o público. Porque as pessoas estão acostumadas com as máscaras e nosso espetáculo não tem máscara. É nu, é despido, é cruel. O que vocês estão pensando, esperando do público verdadeiro? Uma troca. Acho que é uma troca. É o que a gente tem feito. Por onde a gente passa, a ideia é trocar. E não só no palco, fora do palco também, trocar experiência, trocar histórias. A gente... tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o personagem só existe para evitar o constrangimento. Então, essa frase não é minha, essa frase acho que é da Camila Amado. E é uma frase que diz muito sobre o trabalho da gente. As pessoas acham que a gente está ali interpretando uma coisa muito distante do que nós somos, mas essas coisas todas a gente usa a nossa vivência para encontrar outras vivências que vão se chocar com essas vivências. Então, isso é o teatro. O que a gente busca, na verdade, é isso, é fazer teatro. A gente busca essa comunhão. O que a gente busca quando a gente viaja, antes de mais nada, e eu acho que a encenação do Rodrigo Portela também traz um pouco isso, e esse texto também traz muito isso. Eu acho que é uma celebração do teatro. É uma peça que você tem humor, você tem uma tensão, você tem um texto muito bem escrito, você tem um trabalho de fisicalidade, você tem humor, você tem música, você tem dança, você tem todos os elementos de um bom teatro. Então, acho que, antes de mais nada... É bom teatro. É bom teatro. O que mudou o tom na Fazenda de 2017 para 2024? Essa repercussão que teve fora do país, teve mudança, conseguiu adaptar o texto? Eu estava pensando nisso numa outra pergunta, que a gente está há 7 anos fazendo essa peça, aí dando um exemplo da minha personagem, né, que é uma mulher que sofre uma violência, né, desses homens. A gente, no começo, era muito natural que o Francis, o personagem, me enforcasse, por exemplo. Porque é uma violência naturalizada, é isso, né, as mulheres sofrem esse tipo de violência, e, né, de alguma maneira, a gente estava fazendo o que era normal, assim. Eu lembro da gente, anos depois, começar a discutir se já não era o momento da gente não ter esse tipo de violência tão forte, porque isso quase que gerava um novo parêntese na peça, de um novo tema, que era uma mulher sendo agredida dentro daquela fazenda, que ela não tinha nada para se proteger, nem ninguém para proteger ela. E a gente fez um ajuste, né, de fazer, então talvez não dê para ser tão violento, porque os tempos são outros, e a gente talvez não queira mais ver a mulher nesse lugar, né, assim, apesar de termos que falar sobre isso, a peça em si não é sobre isso, né, mas isso ficou tão forte na sociedade que na peça começou a gritar, e a gente teve que ajustar. Isso para dar um exemplo das coisas. Todas as vertentes da peça, né, porque o teatro é uma arte viva, absolutamente efêmera, que acontece ali. Então, na verdade, ele está amadurecendo a toda a apresentação. O que mudou é enorme, né? Mudou tudo. A gente mudou como pessoa. E a gente se empresta para os personagens e para a obra. Então, realmente é outro espetáculo de 2017 e em 2024. A gente carrega toda essa experiência também de passar pela Europa. Tá tudo ali.
Mas é impressionante como a peça também é uma esponja, né? Ela absorve as discussões da sociedade, a gente vê isso. Ele fez a pergunta do nosso sentimento, né? Fiquei pensando nessa questão de que, na verdade, como intérprete de teatro, muitas vezes não tem um sentimento, você não precisa manipular um sentimento, você aprende a tecnicamente forjar aquele tipo de pulsação, de tensão dramática. E, na verdade, quem sente é o público. E a partir do sentimento do público, a gente percebe essa evolução e como bate, para a sua pergunta, como bate em cada sociedade e como funciona, né? Porque atrás disso tem poesia, é uma história contada cheia de poesia. E como ela atinge cada sociedade e diversos tipos de cultura, aí é algo curioso, é por causa da essência humana mesmo da obra, está muito ligada profundamente ao essencial do ser humano, a dificuldade de relação e que você pode transpor para a cidade também. A história é contada no campo, mas ela traz para a relação de dificuldade de gente se encontrar e sofrer com isso ao mesmo tempo, querer se encontrar e não conseguir. Então é uma identificação muito grande do público com o espetáculo. Nada menos, são mais de 25 prêmios, né? Nacionais e internacionais. Prêmio é botar público domingo e segunda-feira no teatro. Isso é o maior prêmio. Aqui você vai ter esse prêmio. Certeza. A peça aborda muito da homofobia, do machismo. Como que é falar desse tema no país que mais mata LGBT? É muito difícil para a nossa comunidade, então é um tema muito importante para a gente. Muitas pessoas se identificam com ele. Eu gostaria de saber como que foi que vocês passaram o período desde 7 anos em cartaz, um período que a gente teve muitos problemas, foram dados votos para as pessoas que não deveriam ter votos. Então, eu gostaria de saber como que vocês têm essa relação com o público, com essas histórias, se elas interferem também, se vocês tiveram algum tipo de reflexão, falando de pobre e melhorar muito. A gente teve uma apresentação cancelada no CCBB de Belo Horizonte, em 2018, sem explicação nenhuma. Alguns outros colegas nossos também passaram por algo parecido, semelhante. As pessoas que vão assistir Tom na Fazenda, elas sabem o que estão indo assistir ao teatro. Nós nunca passamos por absolutamente nada dentro do teatro. Mas a gente entende que a gente tem uma responsabilidade social muito grande por onde a gente passa. A gente percebe a maneira como muitas pessoas se atravessam com o texto. E abrindo ainda mais essa leitura, porque o que acontece na peça, ela acontece no presente, mas por conta de um fato que aconteceu no passado que determina aquele momento, aquele instante, quando a peça começa. Mas quando você para pensar um pouco além do que a peça traz, você começa a perceber que o texto que foi escrito no Canadá e que de repente é o texto do autor que há mais tempo está em cartaz, ou na Fazenda tem quase 450 apresentações. É a montagem desse texto, desse autor, mais longeva no mundo. E olha que ele tem texto, a gente viu recentemente, ele está em cartaz no México, na Ucrânia, ele é bastante montado no mundo, no Japão. Mas quando você transpõe Tom na Fazenda para o Brasil, quando você monta essa peça aqui, no primeiro momento eu achei que a peça fosse uma peça de nicho. A gente achava que a peça seria uma peça que teria um público muito específico. De repente, quando a gente percebe que o público era completamente heterogêneo, de todos os tipos e classes sociais, a gente começa a entender que a peça fala e toca além da questão da homofobia. Isso é muito interessante, porque você está discutindo homofobia dentro de uma peça onde a minha mãe assiste e se emociona. E onde também é o canal que eu acabo utilizando para conversar com a minha mãe sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, alguém que não é homossexual e assiste o espetáculo também se identifica. Também percebe todas aquelas castrações, aqueles silenciamentos, aquela dificuldade de você ser quem você é. E aí, quando você para perceber,
não existe nada mais patriarcal no Brasil do que uma fazenda. E aí quando você chega com essa peça, e essa peça é ambientada nesse lugar, e aí quando você viaja para lugares onde a fazenda é o lugar da discussão, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. A gente está falando de patriarcado. A gente está falando dessa base, que é a base que acaba dominando tudo. E nos silenciando e nos calando, não só aos homossexuais, mas às mulheres, aos negros, aos indígenas, a tudo. Essa máquina moedora de carne na qual a gente está inserida nesse sistema. Então eu acho que a peça, por incrível que pareça, ela traz, eu acho que esse é o núcleo da discussão. Embaixo dessa lama, desse tapete, tem isso. E também as pessoas identificam em si até onde eu sou vítima e até onde eu sou algoz. Todos os personagens têm isso. Isso é uma coisa, é muito rico, porque todos são trabalhados dentro dessa contradição. Até onde eu estou oprimindo e até onde eu sou oprimida. Até onde eu tenho a responsabilidade ou até onde a sociedade me levou até isso. E a peça coloca isso. Então, todas as pessoas que assistem, as mulheres, todo mundo que assiste, se identifica em algum ponto, porque isso está colocado ali em todas as pessoas. Essa contradição, eu acho que é uma das coisas mais importantes da peça. Quais são os principais momentos marcantes com cenas impactantes que o público pode esperar ao assistir a peça? Caramba! Como vamos fazer isso sem dar spoiler? Exato. Exato. Que cenas. Eu acho que o cenário, talvez, a própria encenação, assim, a peça não tem cenário. O cenário é uma lona com lama, né? E a gente vai se enlameando nesse cenário, se transformando em cenário. Eu acho que isso já é um aspecto bastante curioso, assim, perto do que a gente vê de montagens, né, por aí. Então, eu acho que só isso já, sem spoiler. Não, você foi já gera uma curiosidade, né? Como é que E é uma beleza plástica, assim, e impressionante, sabe? A peça é muito bonita como montagem, a direção do Rodrigo Portela. Então, para além do que vai acontecer entre esses personagens, que aí é uma surpresa, o público pode ficar certo que vai ter momentos belíssimos que é de um prazer imenso assistir. Como foi enfrentar os desafios na montagem da peça, na interpretação no geral? Podemos voltar para a lama, falar de... Acho que o maior desafio foi quando o diretor chegou na sala de ensaio e disse: eu não vejo o cenário. E no texto tem todos os cenários. No texto está ali a descrição de tudo: cozinha, celeiro, porta-malas. O autor assistiu à estreia. Nós trouxemos o autor para a estreia no Brasil. E quando ele entrou na sala, ele saiu da sala porque ele achava que não era ali. Não, uns baldes, um plástico dobrado. Está em obra esse teatro, não é? Ele saiu da sala. E aí depois que ele assistiu o espetáculo, ele falou: foi a primeira vez que eu esqueci que eu escrevi esse texto. É a primeira vez que eu preciso levar vocês para Montreal para mostrar para eles como o meu texto deveria ter sido dirigido. Isso é uma das coisas mais legais que a gente poderia ter escutado. E aí, para ir um pouco mais além, quando a gente estava estreando em São Paulo, reestreando em São Paulo, no ano passado, ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, e aí na entrevista ele diz que a nossa montagem é a versão definitiva da peça dele. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para fazer essa adaptação para um texto do Canadá, né? Primeiro que eu não falo francês, né? Essa foi a maior dificuldade. O texto original é em francês. Eu fui cara de pau nesse sentido. Eu traduzi uma peça sem falar a língua, sem dominar o idioma. Isso para mim foi o maior desafio. Já. Mas o que te tocou para apostar nessa peça? Você leu ali? Cara, os textos encontram a gente. Não é a gente que busca texto. A gente pode estar até buscando texto, né? A gente pode estar até buscando um negócio, mas né, você sabe quando o negócio cai no teu peito e você fala: ah, meu Deus, agora essa missão é minha. Eu tenho que fazer isso aqui. Não tem uma explicação. Nesses 7 anos nós conhecemos várias culturas dentro dos teatros lá fora. Vocês acreditam que
a humanidade, ela caminha por uma evolução? Você está muito filosófico nas suas perguntas. Olha, Não, interessantíssimo, mas a gente precisa de rapaz, café. você quer mesmo saber minha opinião? Hoje, o incêndio aí fora, Mas Não é bonito sei. porque o teatro Com de Elon alguma Musk aí. maneira... ela perguntou da humanidade. Nós somos um nicho de resistência. Exato. De resistência de humanidade. Jornalistas, os artistas. A gente é um nicho de resistência. Se vai ser suficiente, nós não podemos resolver. Eu acho que não tem resposta. Nós acho que estamos vivendo um período de escuridão. E nós estamos sempre tentando acender uma vela, acender uma lâmpada. O teatro é a nossa religião, né? É onde a gente tem a fé de que alguma coisa, durante aquelas 2 horas, é transformada ali, naquela sala. Conta a Então, história da lâmpada do teatro em Paris. O simbólico daquilo. Sim, tem uma lâmpada, um abajur. Em todos os teatros franceses, eles têm... o que seria? Não é um hábito, é uma mania, é uma crença. tradição de deixar uma luz acesa para que a luz do teatro nunca se apague para os espíritos teatrais. E isso é de uma beleza, assim, é o sentido exatamente disso que Que a Denise a gente está falando. conversando, que a Denise está falando. Tem algo mágico ali que acontece, né? E algo ligado à fé, a algo Então, quando vocês transcendental. veem o teatro cheio, nós já tem 2, estão tendo que abrir extra, isso aí para vocês, então, é o ápice. Ah, gente, Chegar no objetivo. É uma alegria. Porque o teatro, nós não somos o teatro. Eu falo isso às vezes no final da peça, nós não somos o teatro. Nós somos mais uma parte daquela engrenagem. O teatro é isso aqui, é essa configuração. Então a gente não faz nada sozinho. Um ator sozinho no quarto, falando um texto em voz alta, é um maluco. Ou ele está decorando o texto, ou ele é um maluco. Está falando sozinho. Né? Uma foto, você pode apreciar sozinho, ela vai continuar sendo uma foto. Música, você pode ouvir, um músico pode tocar sozinho no quarto, ele está fazendo música. Um bailarino pode estar dançando no quarto, aquilo é dança. Agora, a gente sozinho falando texto, aquilo não é teatro. O teatro só existe se tiver essa configuração. Então, é por isso que a Camila fala que é uma religião. É uma comunhão, é uma igreja, é um pacto, é um ritual. E que foi inventado por nós e que é milenar. E que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito pouco sobre isso. No mundo inteiro, acho que a gente fala muito pouco sobre isso, sobre esse lugar que... Não estou dizendo que nós somos seres humanos diferentes ou especiais. Diferentes nós somos. Não estou querendo dizer que nós somos especiais, mas diferentes nós somos. A gente trabalha com uma coisa que não é palpável, que não vira um quadro, que não dá para guardar. O nosso trabalho não vira nada, não é concreto. E você costuma dizer uma coisa que eu adoro, que é a menos tecnológica das artes, de tudo. Da vida, na verdade. Porque nesse momento tem que desligar o celular. Você tem que ficar 2 horas ali compartilhando com o outro que está sentado do teu lado e conosco que estamos ali. Aquilo cria, é aí que vem a religiosidade, essa coisa de comunhão, de comunidade e de sagrado. Então, é maravilhoso nos dias de hoje poder ficar ali 2 horas sem telefone, sem a tela, só no ser humano para ser humano, ouvindo os sons, os barulhos, as respirações. É muito rico isso. Tanto que os teatros estão cheios, e muita gente diz que é depois da pandemia, porque sentimos necessidades de estar próximos dos outros. Para o cenário cultural, qual vai ser a importância e a relevância, se tratando da peça, vai mexer no ego das pessoas? Perdão, não entendi. Qual é a importância e a relevância para o cenário artístico e cultural de uma peça que vai mexer com o ego das pessoas? Cara, a importância disso é a importância disso. Ela é importante por si só, por se tratar de troca, por se tratar de humanidade, de discussão, de entender que depois do espetáculo o público volta para casa falando daquilo.
o público entra num táxi falando daquilo, que vai para um restaurante para debater aquilo. E aí, a gente está falando de emoção, mas ao mesmo tempo você me obriga a falar de uma outra coisa, você me obriga a falar de economia criativa. Porque a gente está ali falando de emoção, a gente está falando dessa coisa do sacro, a gente está falando disso, mas olha quantas pessoas uma peça de teatro emprega. Olha o tanto de gente aqui falando de algo que vai ver daqui a pouco, que vai acontecer daqui a pouco. Vocês todos estão trabalhando, nós também, eles dois ali também. Também, está todo mundo trabalhando. Olha o tanto de pessoas que uma peça de teatro, que mesmo que tenham 4 pessoas no elenco, não estão promovendo. Antes de mais nada, eu acho isso muito importante, pelo ciclo dessa economia criativa. E essa necessidade e essa urgência da gente estar colocando o teatro em primeiro plano, em pauta, e falar da necessidade de se manter um teatro ativo, com atividade, com gente assistindo, porque não é só o Tom na Fazenda que emociona o público. Tudo que é tipo de manifestação artística, de alguma maneira, chega, atravessa, encosta, toca, emociona. Então, para além do Tom na Fazenda, eu acho importante o teatro ser tratado de uma maneira mais respeitosa nesse sentido. Não por nós que estamos aqui trabalhando, mas pelas pessoas que não entendem a importância que esse trabalho tem. Beleza. Você falasse do seu personagem, né, também desse tempo todo, né, 50 anos de produzido Vocês vão assistir, né? Claro. Tem que assistir, boa. Leva a mãe, a tia, a avó, Posso usar uma coisa? as primas todas, os primos. O pessoal tá contente? Peraí, alguém vai gravar essa parada? Eu gravar com ele?